Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante, um programa onde as pessoas podem vir e contar as suas histórias de viagem, sejam elas trágicas ou cómicas, no Zimbábue ou em Salamanca. Toda a gente é bem-vinda, basta mandarem uma mensagem através da minha página Pedro on the Road. E hoje temos connosco o Tiago de Cesar. O Tiago tem logo um início de viagem espetacular, porque há malta que tem que ter ali uma cena ali a cozinhar durante um ano inteiro na mente. Será que vou? Será que não vou? Será que vou? Será que não vou? Mas depois há pessoal que um dia sonha com uma cena e o sonho, aqui tanto o literal acaba por tornar-se no sonho figurativo, que o Tiago sonhou que um dia iria de bicicleta de Portugal até Roma, e passado uma semana, contou-me ele, estava ele a lavar os dentes tranquilamente e o pai passou e ele disse: olha pai, acho que hoje vou, ou daqui a uma semana, vou de bicicleta até Roma. E assim foi. Há sempre coisas boas e coisas más que acontecem, há sempre coisas com mais ou menos stress. E o Tiago teve uma situação em Marselha em que deu por si, ali nos meandros, direi eu, mais criminosos. Como é que chegaste até Marselha? Fez-te cessar, se põe a pedalar? Claro, bicicleta. Bicicleta. Já curtias andar de bicicleta? Sim, eu era ciclista, então daí vem o gosto, sempre andei de bicicleta. Então... Era ciclista mesmo profissional? Sim. Tipo, ganhavas guito e tudo com o ciclismo? Era ciclista, estava numa equipa que era o São João de Verde, é uma equipa da Feira, que é considerada das melhores formações do país. Tem até sub-23 e... Tem quê? É sub-23, é o escalão máximo que agora passou. O meu conhecimento em ciclismo é bastante básico. Tem parte profissional, mas só fiz até sub-23 e então daí vem o gosto de andar de bicicleta. Então, por que não juntar o meu gosto de viagem ao meu gosto de andar de bicicleta? Mas já tinhas feito algumas viagens de bicicleta? Sim, já tinha dado a volta a Portugal com um amigo meu, com os Alforjes. Já tinha feito a costa portuguesa a pé. A pé? Sim, do Porto, tipo a praia? De Aveiro até ao Algarve. Já tinha ido a Santiago de Compostela também de bicicleta sozinho. Já tinha ido à Zambujeira de Mar à Boleia para ver Eddie Vedder. Mas essas viagens aí também tinhas sonhado com elas? Sim, o Eddie Vedder acordei e disse assim: tenho que ir ver Eddie Vedder. Peguei nas coisas e fui. E cheguei, o meu pai estava a dormir e cheguei: pai, vou para a Zambujeira de Mar. O quê? E ele: és tu ali. Eu nem esperei pelo que ele ia dizer. Peguei e arranquei. Para Santiago de Compostela também sonhei com isso. E então sonhei passado no dia a seguir, fiz as minhas malas e fui. Portanto, para ti do pensamento à ação passa muito pouco tempo. Porque se eu esperar muito tempo, nós começamos a criar muitos medos, começamos a questionar-nos muitas vezes: se calhar vai-me acontecer aquilo, se calhar vou passar por isto. Exatamente. E não quero muito passar por isto. Então, como foi uma situação assim, eu sonhei com isso. E eu penso, às vezes sonho uma vez e tento esperar pela noite seguinte. A ver sonhos outra vez, só para ter certeza. Então sonhei outra vez com isso. Eu disse: foda-se, tem mesmo que ir. Então assim foi. Eu estava no sofá, não foi a lavar os dentes, estava no sofá e disse ao meu pai: eu vou pôr uma bicicleta, meu pai. E pronto, não ligou muito. No dia, quando eu arranquei para a viagem, estava a lavar os dentes, todo equipadinho, com as cenas todas prontas para ir. Meu pai passou por mim na casa bem e fez assim: tu és bué tolo. E foi trabalhar e eu arranquei para a minha viagem. Como quem diz: adeus filho, amo-te muito, tu és bué tolo. Não, então, entretanto, arranquei para a viagem, não tinha nada planeado, não sabia porque só sabia que tinha que ir a ceia porque tinha lá dormida. Um amigo meu albergou-me lá. Ceia é um dia de viagem, não sei, de bicicleta? Sim, eu como perdi deu 180 km logo no primeiro dia. Logo, pima? Sim, no primeiro dia. O meu primeiro dia da minha viagem de bicicleta foi 40 km e cheguei todo partidinho. 180, mas pronto, tu eras profissional. Mas por acaso tinha deixado de treinar, não treinava porque não tinha vontade. Se calhar tinhas sonhado que ias fazer 180. Não sonhei, por acaso pensava que ia ser menos, porque eu sabia que até à Serra da Estrela são 170, mas tenho a subida da torre. Okay. Eu ia ficar cá em baixo, a dormir. E depois foste andando e eventualmente atravessaste Espanha. Lá está, a minha situação eu perdi muitas vezes porque eu ia com aquela filosofia que ainda vou acabar a Roma, então estava-me a cagar para o GPS. Ia a um sítio, até estudava tinha um mapazito, até estudava: olha, a próxima terra que me apetece ir é aqui. E depois até aconteceu outra coisa e ia parar a outra terra. Então acabei por andar um bocado aos zigzags e fui ao centro de Espanha, fui à costa, voltei outra vez ao centro, fui à costa, voltei para Andorra, atravessei os Pirineus. Ias dormindo tipo onde? Em Campinas? Na rua. Nunca paguei por campismo, nunca paguei... A viagem toda? A viagem toda, não paguei em alojamento, só paguei em Roma porque tinha que ficar lá 4 dias. Ok. Eu reservei a viagem para cá em Florença. Mas era um princípio ou não tinhas que ir?
Não, eu tinha pouco rito, sabia que me tinha... Eu comprei uns alforjes. Eu tinha 300 euros e comprei uns alforjes e já fiquei com 150 euros para a viagem. E então... Só que gastei mais também porque tive que comprar depois umas malas mais caras para levar mais capacidade, porque a viagem era longa, que acabei por utilizar 4 dias os alforjes, porque entretanto a minha bicicleta, como era em carbono, a torção do quadro estava a começar a rachar. Carbono é tipo, é bom que seja carbono? Não, é mau, porque okay. Um alforje pesado numa coisa tão leve, tão fininha, que pode partir. Então eu tive medo de que aquilo partisse e que a viagem ficasse estragada. E então... A minha antiga namorada vinha ter comigo de carro e eu acabei por trocar para mochila e os alforjes vieram outra vez para casa. Então foste de bicicleta e uma mochila mesmo? Sim. Uma mistura de mochileiro com um ciclomotorista? Ok. Mas foi o pior erro que eu cometi porque dei cabo das costas. Ok. Ainda hoje andas aí de bengala? Sim. Um bocadinho. Mas não andas bengala? Não, mas okay. Quero ver que eu acertei numa cena qualquer. Ok, então foste andando por Espanha e chegaste a França? Sim. Chegaste a Marselha? E a Marselha onde é que ias ficar? É assim, eu não sabia que... Eu andava a dormir desde Portugal, fiquei a dormir nos bombeiros e em casa de um amigo meu. E os bombeiros geralmente recebem na boa? Sim, cá em Portugal sim. E só que passei a Espanha e dormi sempre na rua, então estava um bocado farto, porque tu na rua nunca estás tranquilo a descansar, estás sempre em alerta, porque pensas que vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo. Mas quando dizes rua é tipo no meio do mato? No meio do mato, onde calhar onde tu pensas que és mais seguro, tu vis. Onde eu tinha preferência de dormir, às vezes tu passavas por aqueles campos enormes com binha, com aquelas videiras. Sei. Lá tem uns regos no meio, punha lá a tendazinha e ficava lá, só que lá está, eu fiquei lá e pensava, foda-se, aqui não tem pessoas, mas tem jabalis, e eles utilizam muito estes carreiros para passear, então nunca estava descansado a dormir. E a minha sorte, sempre que acampava em algum sítio, ia sempre dar aos spots dos drogados, meu. Esta viagem, tipo, era drogados e... Só quem anda à procura de droga até uma música para ir, não é? Sim, mas eu escolhia sempre os spots melhores. E pronto, cheguei a Marselha, aquilo... Supostamente o gajo que me ia acolher era um irmão, meio-irmão da minha ex-namorada. E ela disse, vai lá, que ele é fixe, eu já o conheci, tipo que ele uma ou duas vezes. E ele fuma umas ervasitas, mas ele é tranquilo, vai lá. Então, principalmente quem fuma ervasitas é tranquilo. Sim, nem por isso. Mas pronto, eu lá contactei o gajo pelo Facebook, ela também lhe deu a palavrinha e ele disse, vai ter a Ronhac, que é uma província de Marselha. Eu tentei-me lá informar, fui ter a Ronhac, cheguei lá, aquilo, acho que é Ronhac. Ronhac é tipo um... É uma província de Marselha, fica um bocado afastado do centro da cidade, mas é um bairro. Eu não sabia, pensava que era uma zona bonita, toda catita. Então chego lá e estava à espera do gajo, só sei que tinha uma vista enorme para o aeroporto, os aviões a levantar e isto é mesmo bonito. O gajo chega-me lá, tipo, com uma Seat Ibiza toda com vidros fumados, tipo, a deitar bué de fumo. O gajo todo chupado, cabelo bué comprido, tipo, todo fodido. E é tipo... Pronto, eu nunca liguei ao aspecto. Para mim, uma pessoa mal que aparenta ter um ar de refia, às vezes pode não ser. Então, lá, mas houve algo ali que te sugeriu qualquer coisa? Não, tipo, é tranquilo. Eu cheguei lá e cumprimentei e está-se bem. E pus a minha bicicleta na mala do gajo, o gajo arranca, alto speed, o carro. O gajo todos. que era francês? Ou... Não, ele era português, só que estava a viver em Marselha. Fomos parar a casa de uma gaja e cheguei lá, a gaja estava bué, furiosa, não sei porquê. E depois vinha saber porque o marido acho que tinha deixado em casa sozinha com as filhas e também não dava dinheiro para comida e caraças, então ela pegou e vazou, e fomos lá, tivemos um tempo em casa, tomei lá um banho e depois vazamos todos para a casa do gajo. E cheguei lá, tipo, supostamente tinha condições de ter água para tomar banho, cama para dormir, comida para comer. Para variar, não é? Uma cama para variar. Sim, é fixe. Yeah. Estava cansado, estava a dormir na rua já há algum tempo e estava super cansado. E chego lá, o gajo não tem água, não tem luz, tem um cabo vindo de um poste cá de baixo de eletricidade, o gajo levou um cabo lá para cima para ligar a televisão. A sério? Sim, arranja lá uma antena. E não se lembrou de fazer tipo uma tripla e de então dar mais luz para mais cenas? Não, tipo, só tinha um cabo de alta tensão, tipo, lá para cima. De alta tensão? Sim. Mas eu cheguei lá, antes de chegar lá, tipo, entramos num bairro e aquilo era gajos todos sem camisola, todos tatuados. E ele passou-me lá para um grupo de mitras e os gajos a falar francês, a olhar para a minha bicicleta e caralho, assim, vou ser assaltado daqui e nem mal cheguei a Marselha. Mas os gajos eram tranquilos, então nós fomos para a casa do gajo e lá deparei-me com a falta de condições. E então deparei-me, o gajo tinha uma namorada que era menor de idade, tinha 14 anos. Uau. E que idade ele tinha 30? Uau. E eles eram procurados pela polícia por pedofilia.
Ok. E ele espancava a namorada todos os dias, espancou à minha frente. A gaja que veio para lá para casa, ela consumia heroína, consumia cocaína, tudo o que calhava, e tinha uma filha de 3 anos e uma filha de 12, que nos 2 dias e meio, 2 dias e meio, 3 dias que eu fiquei empancado naquela casa, tivemos uma refeição. Uma cachopa de 13 anos passava noite e dia a chorar porque não tinha comida. E então ele dizia, ele prometeu-me que ia me mostrar Marselha, porque eu sempre tive um interesse por Marselha, porque uma das comédias francesas que eu mais gosto é o filme do Táxi. Então daí o meu interesse de ir a Marselha, conhecer aquilo. Só que eu nunca pensei que era tão perigoso. Então eu entrei naquele bairro, só que eu andava bem com ele, porque ele era o traficante, era o... Então quando estás com o traficante estás sempre seguro. Sim, então não há problema nenhum. Mas quando estás sozinho a coisa muda. A menos né? venha a polícia, não é? Claro, mas mesmo com a polícia lá é complicado, porque aquilo, Marselha é rodeada por 4 bairros, então esses 4 bairros são conflituosos uns com os outros, e tu entras num bairro e tens logo uma linha de gajos assim a rodear o bairro, e basicamente eles estão mascarados, para não serem... Mascarados? Sim, reconhecidos com aquelas máscaras por aqui. Tipo de ski? Não, com aquelas dos motares que andam com aquelas cabeiras, aqueles lenços. Sei. Com chapéu, para não ser reconhecido, e óculos. E eles estão a rodear as pontas dos bairros, e tu entras e se fores polícia, se fores alguém que eles não conheçam, eles atiram. E pronto, mas isso é uma história que vem mais à frente. Estou a falar que cheguei lá à casa do gajo, não tínhamos condições, não tínhamos comida, não tínhamos água, não tinha sítio para tomar banho, e era um espaço como este para 6 pessoas. E pronto, aquilo todos os dias à noite eu fiquei a dormir num sofá que tinha uma manta. Eles tinham uma pitbull, também não comia há 3 dias e não sei há quanto mais tempo não comia. Se calhar a pitbull já não existe hoje em dia, que já foi comida por eles. Possivelmente. Então ela estava com um período. A menstruação. A pitbull? Sim, a pitbull. Então o sítio que ela mais passava era no sofá que eu ia dormir. Então aquilo estava cheio de sangue, estava a cheirar mal como tudo, e era o sítio que eu tinha que ficar a dormir porque no chão ainda estava pior. E pronto. Grandes condições. Se calhar era melhor os jabalis. Sim, é das coisas que mais me arrependo da viagem é ter ido lá parar, porque eu preferia ter ficado na rua, num sítio mais tranquilo, sabia que podia estar alerta, mas que conseguia descansar. Porque ali eu estava a dormir e era gajo a entrar para comprar droga, era gajo a entrar para consumir, e fora os dias que o gajo tipo arrancava e deixava-nos lá tipo sem comida, sem nada, porque era ele que tinha o dinheiro, era ele que... E pronto. E foi complicado porque eu queria... Mas porquê que não passaste logo? Porque ele disse-me, tipo, isto é perigoso, não vais lá para fora sozinho, não andas lá fora sozinho. Porque o pessoal andava lá armado, tipo, andava com aquilo à mostra, não tinha problema nenhum em me assaltar, roubar, a bicicleta era cara, eu não queria estar a arriscar em andar lá sem ele para ficar sem a minha bicicleta. Mas tu viste mesmo o pessoal armado ou ele dizia? Sim, porque nós passamos pelo aquele grupo que eu te falei. Os gajos mascarados? Sim, não, nós entramos no bairro e estava lá um grupo de amigos dele. E os gajos estavam sem camisola, tipo aqueles gajos gangues americanos que estão armados, todos cheios de tatuagens. E eu não queria estar a arriscar a perder a minha bicicleta, a minha mala e o meu dinheiro, porque se eu ficava sozinho em Marselha estava fodido. Mas eu acho que também foi um bocado cobarde, que eu podia ter arrancado. Não sabia que se podia correr bem, mas podia correr mal. Então, sim, mas é assim, eu sou sempre afim de uma pessoa a arriscar e tudo mais, mas eu costumo também dizer que há uma diferença entre ser aventureiro e ser estúpido. Sim. Não é? Tipo, sei lá, eu lembro-me desta merda, uma vez estava no Paquistão, estava umas montanhas que eram incríveis. E diziam-me que o sítio mais bonito que eu já vi na minha vida, e numas montanhas ao lado, pelo visto, era ainda melhor. Só que estava cheio de Al-Qaeda, diziam os paquistaneses. E eu pensei, bem, vir ao Paquistão é ser aventureiro. Ir num sítio onde o pessoal diz que há Al-Qaeda é ser estúpido. Portanto, aí eu não diria que foste covarde, não é? Porque viste ali... covarde nesta viagem, porque eu podia ter seguido outro rumo. Fui para a Itália porque eu estava seguro, já estive em Itália várias vezes. E... Sim, mas isso é outra história, não é? Tipo, pá, foi o que tu fizeste, não é? Tipo, em relação a esta estada aqui... Foda-se, mas tipo, não diria que é cobardia, tipo, não passar mais cedo, nem nada. Sim, então eu disse, cheguei a um ponto em que eu fiquei no meu limite e disse que precisava de comida, precisava de descansar, estava a ficar mais cansado de lá estar do que estar a dormir na rua. E disse ao gajo, olha, vou bazar, tipo, ele não bases, não sei o quê, eu, tipo, não vou bazar. E ele disse, levo-te à estação e tu apanhas lá um autocarro e vais para a próxima cidade e continuas lá a viagem. E eu assim, pronto, faz isso. E o gajo desapareceu outra vez, foi buscar droga não sei aonde, nunca mais apareceu. E eu tipo, mais um dia sem comer, mais... Há prioridades, meu. E no entanto, ele chegou e eu já estava com as malas prontas e disse, olha, vou bazar. E ele, anda lá que eu levo-te à estação. E pronto, fomos no táxi, no Saiato, mais um amigo dele,
a beber cerveja, eu também aceitei uma cerveja, estava cheio de sede. Já agora, não é? Claro. O carro não tinha seguro, o carro não era legal, não tinha a inspeção feita. E íamos tipo naquelas ruas de Marselha, o gajo tipo a 200 km por hora, tipo a ir em contramão e caraças. E lá fomos à estação. E chego-me lá, tipo, não havia autocarros, não havia comboios, não havia nada nesse dia. E eu tive que voltar para trás. Só que antes de ir para trás, paramos lá no bairrozinho deles para ir lá comprar a heroína. Então aí a história dos gajos estarem mascarados a guardar o bairro. Só que eu cheguei lá e aquilo era aqueles bidões de lata. Yeah. Grandes com gasolina a arder para aquecer os gajos. Com o pessoal assim, com as Sim, mãozinhas. e era lá os Tu gunazinhos. viste um filme aí, de certa forma. Sim, eram Parece os gunazinhos todos ali a queimar a droga naquela chama, tipo a se injetarem e consumir a deles. E os gajos tipo armados a guardar o bairro. E eles foram lá a um apartamento, deixaram-me sozinho dentro do carro. E era gajo a sacar cavalo com motos, é a única coisa que eu me lembro. E eu estava tipo assim no carro, no canto, assim. Não gostou. Yeah. Então eles foram comprar a heroína. Ou logo que eles foram comprar, sei que eles compravam tudo e depois vendiam tudo. Vieram para baixo, fomos 3 para casa, tipo, mais uma noite, tipo, na cena do tráfico, a gaja que lá estava sempre ao telefone e estava a ouvir aquela merda, aquela música, quando ela bate com a bunda no chão, e tipo, só tinha essa música no telemóvel, e era toda a noite a ouvir essa merda. Também não gosto dessas músicas, mas ela passou a noite, tipo, as noites todas a ouvir isso, e o meu sono era sempre com aquilo na cabeça, quando ela bate com a bunda, e tipo, era constantemente isso. E eu estava a ficar tolinho, tipo, eu já não aguentava mais aquilo, juro-te, em 3 dias acho que nunca senti tanta pressão, tanto cansaço como senti nesses dias. E no dia a seguir ele lá cumpriu o que me tinha dito, levou-me à estação. Desta vez não era preciso comprar droga? Não. Ia direto, ok. Levou-me lá e então deparei-me com várias coisas, ele ajudou-me a comprar o bilhete, só que o gajo dos transportes disse, ele pode ir, mas o autocarro pode chegar, tipo, já era um bocado tarde, tinha que esperar 4 horas sozinho na estação de Marselha. O autocarro podia chegar, só que podia não ter espaço para ele levar a bicicleta, então tinha que ficar por terra e ficava sozinho em Marselha, porque ele ia arrancar, não ia esperar pelo autocarro, e ficava sozinho em Marselha, no centro de Marselha sozinho, sem guito, sem sítio para dormir, e sujeito a ser roubado, porque aquilo é só, tipo, romenos e nigas por todo lado. Ok. Mas eu arrisquei, tipo, comprei o bilhete para Cannes, comprei o bilhete e fiquei lá sozinho. E durante essas 4 horas tentaram-me assaltar, tipo, aquilo os militares andavam a rondar, porque foi na altura das bombas. Então os militares passavam, eu ficava seguro, e eles andavam mais para a frente, desapareciam os niggas e os romenos começavam a tentar assaltar, e eu na altura até tinha andado numa academia de luta, antes eu curto tipo, desportos que sejam duros. Então, e sabia de me defender, sabia como lidar com aquilo, só que os militares vinham e eles afastavam-se, começavam a ir para a vidinha deles, e eles passavam e eu tinha que andar aos empurrões, tinha que me defender de alguma forma. Só que eu estava um bocado aflito, porque aquilo estava a ser constante e eu não estava a conseguir lidar com isso. Pois. Só que nesse momento passou um professor, supostamente que era professor em Marselha de kickbox, e ele ficou à minha beira. Nós comunicamos em inglês, ele disse que o meu inglês é uma merda, dele ainda era pior, mas lá conseguimos... Mas chegava. Sim, conseguimos... Tipo, I protect you. Yeah. Basicamente isso. Então ele disse que me ia ajudar e ficou lá comigo, mas ninguém se chegou. Entretanto chegou o gajo do autocarro e aquilo tinha a parte de baixo toda livre para pôr a minha bicicleta, porque eu tirei as rodas, tinha que amarrar com fita cola e já me tinham avisado disso e eu fiz isso. E o gajo disse que não me levava a bicicleta e tipo, eu já estava com alta pressão. E eu tipo assim, oh filho da puta, leva-me essa merda. E o gajo lá... Parece que estás sempre a sair, mas acabas por nunca sair. Sim, e o gajo estava sempre a insistir, deixa-o ir, porque ele precisa mesmo disso, aquilo não tem sítio onde ficar, não tem dinheiro, não tem nada. E o gajo, não tem espaço, e aquilo tudo vazio, tipo... E assim, vou mandar uma caçada a este gajo. Mas eu lá com muita insistência, ele deixou-me pôr a bicicleta e eu quando mal entrei no autocarro, tipo, foi alto alívio, foi tipo alta cena. Eu parecia que estava naquele filme dos presos do estrangeiro, estava-me a sentir foi aliviado. Foste uma espécie de inferno pessoal. Sim. Da maneira como tu imagino como tu tenhas sentido. Mas foda-se, é uma história muito Sim, forte. então eu arranquei, chego a Cannes, aquilo alto paraíso, era iates por todo lado, alta praia com serras por trás, alto pôr do sol, cheguei no pôr do sol. Nesse momento aposto que dormir na rua já não te pareceu tão mal. Não, só que eu fui lá a um tasco, estava com fome, já não comia tipo há 3 dias, comemos uma vez arroz com salsichas, foi a única coisa que eu comi. E estava lá numa relota, aquelas de rua,
e passa um grupo de pretos e ouviram-me a falar português, que eu estava tipo, a tentar explicar-me, os gajos eram franceses, eu não sei falar francês. E estavam a tentar explicar em português, e os gajos chegaram lá e eles, olha aqui um tuga e carazes. E eles assim, e o que estás aqui a fazer? E eu, estou a vir do Porto de bicicleta. E eles, estás o quê? Estás o quê? Assim, estou, carazes. Estava todo rasgado, estava com a camisa toda rasgada, bem cansado, altas olheiras. E eles, ui, a sério? Yeah. Eles, posso fazer um direct? E assim, não curto muito essas merdas das redes sociais, mas faz aí. E ele lá fez o direct dele e carazes, e ele assim, queres vir lá comer e dormir a casa? Eu tipo assim, eu tenho que arrancar agora, não dá muito jeito. Eles assim, depois lá estávamos a conversar e eu assim, onde é que vocês são? Eles somos da Amadora e tipo, agora é que não vou mesmo dormir a casa dos gajos. Tipo, eu saí de um... Coitado do pessoal da Amadora. Não tem nada contra o pessoal da Amadora, tipo, não conheço ninguém, mas pelo que se ouve falar, preferi não arriscar, porque eu fiquei com as redes sociais lá do chavalos. E eles até eram boas pessoas, parecia uma família toda bué unida e bué atinadinha. Até me arrependi de não ter ficado lá a dormir. Pois, às vezes é um bocado assim, né? Tipo, nós temos uma certa ideia acerca de determinada malta, determinado sítio, e depois vai a ver e não tem nada a ver. Claro. Pá, eu pessoalmente nunca fui à Amadora, mas pá, não sei muito bem. É engraçado, tipo, vamos até este inferno aqui pronto, tu passaste em Marselha e acabamos a falar na Amadora. Mas, Tiago, olha, obrigado por teres vindo, meu. Obrigado eu. Pá, às vezes é o que acontece em viagem, tipo, às vezes vamos e somos albergados. Pá, a mim pessoalmente já me aconteceu estar em couchsurfing, por exemplo, e ficar com, não que eu necessitasse disso, mas com um apartamento mais luxuoso. Isto foi no Ghana, por exemplo, em que na semana a seguir vinha para lá o irmão do Kofi Annan. Mas às vezes também pode acontecer um gajo ser albergado pelo maior traficante de droga de Marselha, pá, é a cena. É como eu digo, tipo, a viagem é a vida a 200 a hora. Para vocês em casa também, pá, se tiverem as vossas histórias ou conhecerem alguém com as histórias deles, enviem a mensagem para a minha página do Facebook, pedroontheroad.com, e sigam a página também se tiverem interesse nas minhas próprias histórias. E até para a semana para mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Tchau!